O primeiro sumidouro em Nikh, na Rússia, começou em 1986 como resultado de uma inundação de uma mina de potássio e tem piorado gradualmente a cada ano. Com mais de 200 metros de profundidade, 80 metros de comprimento e 40 metros de largura, espera-se que engula a única linha ferroviária que leva para as minas de potássio. Quem se importa com isso? Bem, 10% da produção mundial de potássio vem dessa área nos últimos 30 anos. Numerosos acidentes semelhantes ocorreram em minas de potássio localizadas dentro e ao redor das cidades da região da Rússia. O número de terremotos aumentou. Em junho de 2007, um enorme sumidouro apareceu na superfície acima de uma mina fechada, causada pela infiltração súbita de águas subterrâneas em túneis subterrâneos. Rapidamente passou de uma profundidade de 15 metros para 100 metros. Em setembro de 2012, um caminhão com um motorista e 2 escavadeiras caiu em um sumidouro durante as atividades de enchimento de buraco. Infelizmente, o motorista morreu no acidente. O sumidouro celestial da China é o maior sumidouro do mundo em terra. Tem 626 metros de comprimento, 537 metros de largura e entre 511 e 662 metros de profundidade, com paredes que descem em linha reta. Este buraco tem 2 níveis. A tigela superior tem 320 metros de profundidade e a tigela inferior tem 342 metros de profundidade. Foi descoberto por cientistas em 1994, durante uma busca por um novo local de exploração para espeleólogos britânicos no projeto Cavernas da China. Devido ao seu enorme tamanho, é frequentado por aventuras extremas de salto de base. Um rio subterrâneo fluiu sob o sumidouro e você pode ver uma imagem perfeita da cachoeira durante a estação chuvosa. A China teve alguns grandes problemas com os sumidouros. Recentemente, em 2013, um enorme buraco que se abriu em Shenzhen, na China. 5 corpos foram recuperados, mas quantas pessoas caíram no buraco ainda é desconhecida. Há algumas semanas, um buraco se abriu em um cruzamento movimentado, engolindo 5 pessoas que estavam esperando pelo ônibus. Algumas pessoas próximas do local foram capazes de ajudar 2 pessoas, mas as outras ainda estão desaparecidas. As autoridades acham que as más condições climáticas e um grande cano subterrâneo de água estourado fizeram com que o buraco se formasse. Um sumidouro no Museu Nacional de Corvettes, em Bowling Green, Kentucky, engoliu 8 Corvettes clássicos em 2014, incluindo o milionésimo Corvette. O branco 1992 Roadster conversível LT1 foi espancado e coberto de sujeira quando eles puxaram para fora. Os buracos geralmente se formam quando a água corrói o solo subjacente, feito de minerais e rochas mais macios, causando o colapso. Felizmente, aconteceu por volta de 5 horas e 45 minutos e ninguém se machucou. No caso do museu, o sumidouro foi causado pela dissolução de calcário no chão, o que fez com que as bolsas se abrissem debaixo da superfície. Alguns dos carros foram restaurados, embora o museu tenha deixado os da pior forma como prova do poder da mãe natureza. O milionésimo Corvette foi reparado. 3 crateras, uma na Península Tamir e 2 em Yao, que acredita-se que foram causadas por uma enorme explosão de gás subterrâneo, conhecido pelos moradores como o fim do mundo. A cratera maciça provocou infinitas teorias sobre como eles chegaram lá. A cratera mais famosa, conhecida pelos cientistas como B1, foi medida pelo ECO e foi calculada com mais de 60 metros de profundidade, significativamente mais do que se pensava. Descoberto em 2014, o sumidouro foi gradualmente enchendo de água e está se transformando em um lago. O anel de sujeira e detritos ao redor de cada sumidouro indica que esses sumidouros maciços foram criados por uma força que surgiu de dentro da terra e explodiu para fora. Teorias para a causa dessas explosões incluem mísseis perdidos, percalços relacionados com gás. Os sumidouros são uma espécie de buracos reversos que ainda não foi documentado cientificamente. Em vez de entrar em colapso em si mesmos, acredita-se que os buracos foram iniciados por fissuras subterrâneas que causam o derretimento do permafrost. Os índios de Yukawada contam a história de que no topo da montanha, coberta de floresta, há um espírito maligno que vive em uma caverna e caça humanos. Às vezes ele é ouvido devorando carne humana, e então ouve-se o terrível som da desculpa, dando ao planalto o seu nome. O planalto do zoroatrismo, localizado na Venezuela, abriga vários sumidouros misteriosos e bonitos. Cada sumidouro contém ecossistemas únicos, com muitas espécies distintas de plantas e animais encontradas em nenhum outro lugar da Terra. E é incomum por várias razões, incluindo o seu enorme tamanho e profundidade, sua localização no topo do único planalto florestado e ter um pedaço de floresta na parte inferior.
No Mar Morto, em Israel, estradas, carros, casas e linhas de energia estão sendo engolidos por sumidouros gigantes que estão aparecendo enquanto o Mar Morto encolhe. O Mar Morto está secando a uma taxa de 1 metro por ano, causando sumidouros. O fenômeno decorre de uma terrível escassez de água agravada nos últimos anos pelas indústrias turísticas e químicas, bem como por uma população crescente. Há mais de 3.000 sumidouros abertos ao longo da costa do Mar Morto, e assim como muitos estão em momentos de colapso, a principal razão pela qual o mar está encolhendo é porque suas fontes naturais de água, que fluíram para o sul através do vale do Rio Jordão da Síria e do Líbano, foram desviadas para agricultura e água potável ao longo do caminho. Os sumidouros só pararão quando as águas do Mar Morto forem restauradas, e isso requer uma iniciativa internacional, uma vez que também faz fronteira com a Jordânia e a Cisjordânia. Sumidouros na cidade de Guatemala. Este sumidouro desabou matando 5 pessoas e mais de 1.000 foram evacuadas. O buraco tinha mais de 100 metros de profundidade e foi o resultado de um sistema de esgoto corroído no fundo da superfície que corroeu as cinzas vulcânicas, calcário e outros minerais macios subjacentes à cidade de Guatemala. O sumidouro foi mais tarde preenchido com cimento, desde que toda a cidade é construída em espaços vulcânicos e cascalhos soltos. Especialistas alertaram que isso poderia ocorrer a qualquer momento. Apenas 3 anos depois, em 2010, outro buraco gigante, a cidade de Guatemala, engoliu uma fábrica de 3 andares, matando 15 pessoas. Mais uma vez, os canos de esgoto desempenharam um papel criando um buraco de 100 metros de profundidade. Os buracos são uma realidade perigosa para o povo da cidade da Guatemala e podem acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento, a menos que o governo melhore o escoamento e o sistema de efluentes da cidade. O sumidouro do dragão no Mar do Sul da China. O sumidouro azul no reitor do Mar da China Meridional, nas Bahamas, era considerado o mais profundo sumidouro subaquático conhecido do mundo. Ele mergulha a 202 metros para baixo e se expande consideravelmente em uma caverna, tornando-se um dos favoritos entre os mergulhadores profissionais de alto mar, incluindo o azul vertical, onde mais de 30 mergulhadores competem em uma série de mergulhos livres. No entanto, pesquisadores anunciaram em 22 de junho de 2016 que Dragon Hole tem 300 metros de profundidade, tornando-se o buraco azul mais profundo do mundo. Especialistas disseram que também descobriram cerca de 20 espécies marinhas na caverna e continuam estudando como um todo. Grande sumidouro azul em Belize. Provavelmente o sumidouro mais incrível é o grande sumidouro azul na costa de Belize. O buraco tem mais de 300 metros de diâmetro. O grande sumidouro azul formou-se como uma caverna de calcário durante a última era glacial, há mais de 150 mil anos, quando o oceano começou a subir. O sistema de cavernas inundou e eventualmente entrou em colapso, criando uma caverna vertical no oceano. Tem estalactites comuns e inclinadas e faz parte do sistema de reserva de recifes da Barreira de Belize, que foi declarado Patrimônio Mundial pelo Unesco. Mergulhadores frequentam este recife por causa das raras espécies de animais e formações geológicas únicas. Nós definitivamente devemos ir lá. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva e obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui do canal Multiverso.